De volta aqui na sequência do nosso Além da Notícia, para continuarmos, agora também atendendo você que está mandando questões diversas aqui para o nosso programa. Obrigado a tanta gente. Vou tratar delas agora. Antes, só vou tomar um pouquinho, um gole aqui da minha água Canção Nova. Olha, água mineral Canção Nova, já à disposição para todo o Brasil. Você pode, inclusive, entrar no site aguacançãonova.com. Além de todos os benefícios que a água Canção Nova traz para o seu organismo, ela tem o pH próximo a 8, que a torna uma água alcalina com uma ótima composição. Quando foi em Cachoeira Paulista, nos acampamentos, consuma água Canção Nova. E entra no nosso site, também pode pedir, tá bom? Vamos lá. Aqui, eu tenho questões diversas. A Cristina Lopes, ela é da Bahia, não colocou a cidade. Ela diz assim, quero trazer aqui uma questão sobre desemprego. De que maneira o governo pretende mostrar os campos de trabalho e a realidade, já que tantos brasileiros estão vivendo do trabalho informal no país, César? Como responder essa questão? Na verdade, o que acontece, assim, do ponto de vista econômico, você tem alguns setores que são intensivos no uso da mão de obra, sobretudo a construção civil. Então eu vejo que é necessário que o governo faça ação. Que foi a que mais sofreu nos últimos anos. Foi a que mais sofreu, sim, pela crise, né? Você teve não só pela crise em construção, mas por falta de crédito também. Né? Houve um exacerbado uso do crédito durante alguns anos, e isso aí acabou em 2017, 2016, você não tendo tanto crédito para a construção civil. Então, eu acredito que nesse ano você vai ter essa opção do governo investir nesses setores que dão esse tipo de retorno em termos de emprego. Também, a gente observa também a melhoria econômica, ela vai favorecer o crescimento do comércio. O comércio também, ele emprega bastante. A verdade é que o trabalhador, nesse momento, ele tem que melhorar a sua qualificação. Melhorando a sua qualificação, ele não vai ter dificuldade em se realocar. Provavelmente, o crescimento ele vai ser um crescimento em V, que a gente fala. Não tão lento, mas um crescimento rápido. Porque a nossa economia, ela é uma economia que o dinheiro não acaba. O dinheiro só muda de mão. Mas, de repente, vai acontecer que vai ter essas ofertas aí. É bom te ouvir, é bom ouvir isso tudo, que bom. Olha, eu tenho uma questão aqui. Rócio, escuta essa. Aqui na minha casa, a paciência está às escondidas. Não existe uma família composta de 3 elementos ganhando o que mal dá para se manter. Usando o salário apenas para as coisas necessárias, 2 pessoas trabalhando somente. Falta muito para que muitos políticos enxerguem a nossa realidade. Outra questão que me chama a atenção nessa entrevista é a seguinte. Se aconteceu o desarmamento no país, por que tantos bandidos armados mais do que os próprios policiais? É terrível, né? A gente comentava aí que essa questão da entrada de armas é uma questão fazendária, questão de fiscalização e também uma corrupção muito grande. Corrupção na polícia, corrupção na Receita Federal e diversos órgãos que estão ali para combater e fiscalizar, eles estão se corrompendo. Essa corrupção é talvez por questão ética, por questão de caráter, por questão de ganhar pouco e por outras questões. Agora, a questão do desarmamento, a gente vê da seguinte forma. Os Estados Unidos, as facilidades para se comprar arma é muito maior do que qualquer outro país. No entanto, vez ou outra, a gente sempre está vendo aí, jovem entra na escola e mata 20, mata 30, mata 40. Se a gente facilitar o uso de armas aqui, seja na venda, seja as pessoas portarem arma nos carros, nas suas casas, talvez isso daí possa ter um efeito contrário. A gente pode ter um maior número de pessoas assassinadas por pessoas despreparadas. Você sabe o que eu achei estranho? Eu ouvi hoje uma notícia dizendo que os Estados Unidos vão endurecer a lei para a venda de armas, proibindo a compra por menores de 18 anos. Eu falei, uai, então menor de 18 anos podia comprar? Verdade. Acima de 16, me parece que alguns estados têm essa possibilidade. Olha, o Cristiano da Bahia foi quem fez essa pergunta. Boa noite, o tema inicial do programa foi a liberação do TSE quanto ao nome social das pessoas transgêneros. Seria ainda mais interessante
se o TSE defendesse a população a favor da transparência eleitoral por via do voto impresso. Eleições mais transparentes é benéfica a héteros, homo, trans e tal. Não há controle de diferenças sem esse direito legitimamente garantido. Rafael do Rio Grande do Norte. A propósito, sim, hoje o TSE ele votou a utilização do voto impresso, ele aprovou o voto impresso. Para as próximas eleições, apenas 5% do eleitorado poderá ter o seu voto impresso. E isso vai se aplicar nas próximas eleições, imagino que 100%, mas nessas próximas eleições, 5% do eleitorado já poderá ter o voto, o comprovante impresso do voto. A questão é com relação aos custos, né? A justiça eleitoral no Brasil gasta muito por o voto ser obrigatório, ela tem a obrigatoriedade de cada município, cada local ter as urnas, o pessoal trabalhando. Lembrando o seguinte, que o que defende a questão do voto impresso não é você votar em fulano e pegar um papelzinho e levar para a sua casa. O voto impresso, ele vai, a partir do momento que você votar dentro de uma caixa transparente, você vai ver a impressão dos candidatos que você votou e essa impressão cai numa outra caixa. Você não vai levar o comprovante para casa. É exatamente para evitar a fraude, né? Porque antigamente o camarada, quando a urna era de papel, o camarada entrava com uma cédula e saía com a cédula. Entrava com um santinho, botava o santinho lá e saía com a cédula verdadeira. Chegava lá fora, dava para a pessoa que ele estava trabalhando e a pessoa votava por ele e um ia trocando. Exatamente isso daí, se o voto fosse impresso dessa forma, aí eu votei em você, me dá meus R$100. Não vai existir isso. Você vai apenas verificar o candidato que você votou e o voto vai cair na urna. Eu só queria acrescentar, assim, se existe um instituto que a gente deve elogiar é a questão eleitoral. Muito boa. Né? A democracia no país ela é recente, né? Não é uma coisa tão longa. E sempre, a gente nunca ouviu falar, a não ser esses casos mais isolados, de alguma fraude. Então, o TSE ele tem trabalhado muito, e a gente é digno de elogio, até porque a gente não tem essas questões tão... E sempre procurando melhorar, né? Uhum. Então, eu acho que isso é muito importante ressaltar. Muito Exato. Bem. Lembrando que esse voto impresso ele foi provocado, o TSE foi provocado a aprovar essa questão do voto impresso justamente por causa das desconfianças da urna eletrônica, não é? Mas vocês estão aqui realmente defendendo a lisura dos últimos processos. Muito bem. Em virtude dos imensos casos de corrupção, casos na saúde, segurança, previdência, incertezas econômicas que oscilam conforme o clima político de Brasília, por que deveria-se continuar a depositar confiança na atual estrutura de Estado, ao invés de optar por outro modelo, inclusive por uma secessão? Eduardo de Belo Horizonte. E aí, Rócio? Mudar uma estrutura de Estado não é num estalo e não é numa penada, não é numa canetada que você vai mudar. Você tem que primeiro mudar o estilo das pessoas, o estilo de pensamento das pessoas. Como você falou, o Ronaldo, eu defendo que a nossa democracia passe de apenas o sufrágio universal e vire uma democracia participativa realmente. Que a gente participe, que a gente cobre. A gente tem uma espécie de amnésia eleitoral. Se eu perguntar, você lembra quem você votou no seu deputado distrital na eleição de 2014? O seu candidato a deputado federal? As pessoas, algumas lembram, mas a maior parte não lembram. Isso aí faz com que a gente queira que o Estado permaneça da forma que está. A gente está colaborando para a manutenção do status quo, o que dificulta a gente cobrar melhorias, se a gente não está ali para cobrar, se a gente dá uma procuração em branco para os nossos parlamentares, para as pessoas que a gente votou. Então, a partir do momento que a gente começar a cobrar o trabalho, as promessas de tudo isso daí, a gente vai melhorar isso daí. A gente vai estar participando mais ativamente e vai poder pedir um pouco mais.
provocar isso daí e, em consequência disso daí, vem as mudanças estatutárias que o ouvinte solicitou aí, perguntou se poderia mudar essa estrutura de Estado. Deve mudar, mas aos poucos e com a participação de toda a sociedade. Naturalmente, a gente entende que essas perguntas todas são pela insatisfação da população com a Sem classe dúvida. política, não é? Eu posso trazer aqui um exemplo brevíssimo que vai nos fazer rir. Lá na Bolívia, olha o que aconteceu. Amarraram um prefeito num tronco, deixaram ele de castigo por 1 hora devido à má gestão. Então foi o castigo do... E os cidadãos estavam lá, amarraram e ficaram lá olhando para ele amarrado por 1 hora e disseram, isso aqui é castigo porque o senhor está governando mal. Na Bolívia. Se isso pegasse aqui no Brasil, hein, o Congresso todo ia ser amarrado. Haja tronco, né? Haja tronco. Olha, gente, Amazônia. os juízes federais aprovaram uma paralisação, uma greve, né, no próximo dia 15 de março, contra o fim do auxílio moradia, que hoje está em torno de R$ 4.377 mensais. São mais de 17 mil juízes no Brasil, desembargadores, ministros de tribunais superiores, que recebem este auxílio moradia no país, com esse valor aí, R$ 4.377 mensais. É necessário isso, gente? Eu acredito que a questão do auxílio moradia acaba sendo, assim, em determinadas situações importantes. Se você quer prover um determinado local com dificuldade de você ter alguém lá, você paga um auxílio moradia. Mas não justifica você ter um auxílio moradia em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde não tem esse problema, onde isso não se enfrenta. Então, é uma questão de bom senso e de cidadania, né? Você tem que dar um exemplo. Então, começa de cima os juízes pedindo isso e embaixo, como é que fica, né? Então, do ponto de vista econômico, isso aí é totalmente uma excrescência. E é importante destacar, né, César, que o auxílio moradia, ele a princípio visava justamente o quê? O sujeito que saía de Brasília ia prestar serviço na Amazônia, no Nordeste, em outro estado, fora do seu domicílio. O seu habitat normal. Exato. E isso aí deveria ser por prazo determinado, não seria como penduricalho. Os juízes estão querendo que isso vire penduricalho. Quando a gente fala no teto, a gente fala do vencimento e esquece de colocar auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio alimentação, auxílio não sei o que, auxílio... Que quando vai ver, o salário passa de 60, 70, 80 mil reais. Isso é inadmissível, isso aí é uma provocação. Mas aí você sabe como é que os juízes estão se defendendo? Eles estão dizendo o seguinte, olha, então... vão ter que tirar também de outros membros dos poderes da República, dos agentes políticos, vão ter que retirar dos oficiais das Forças Armadas, dos oficiais das polícias militares, dos servidores públicos, dentre tantas outras carreiras da União, dos estados e dos municípios. Eu acredito até que se a intenção for essa, é muito boa, né? Então, os juízes estão se rebelando quando uma situação de total descalabro, né? No passado recente, você tinha o teto do salário e era respeitado o teto do salário. Ninguém ganhava acima disso. Hoje todo mundo puxa um pouquinho, parece até que aquelas casas com puxadinho, né? Vai aumentando, aumentando, daqui a pouquinho você perde o controle. E cada um disputa quem ganha mais, né? Então não se perde o valor realmente do salário. Por que se remunera um juiz? Por que se remunera um deputado? Remunera um ministro? Ou seja, isso acaba fugindo a essa discussão. Qual o valor justo que deve ser pago a um juiz? Para correr o risco que ele corre, para tomar as decisões que ele corre. Então se paga um salário, não se fica aumentando. E aí, para essa questão de disputa, né? E aí ele coloca essa situação, eu acho importantíssima. Desde que, então, é para controlar. Tudo bem, o país ganha. Se realmente não houver isso nos outros poderes, o país ganha como um todo. Vai ter mais dinheiro para a saúde, vai ter mais dinheiro para a educação. Nós estamos falando do presídio aqui, mas o problema é que a gente tem que investir em educação e não em presídio. Você tem que evitar com que a pessoa vá para o presídio, né? Presídio não é fim, né? Então, não recupera ninguém. Escola recupera, escola da cidadania. Então, esses recursos que vão ser dados para os juízes, para os ministros, para não sei o quê, acaba faltando onde precisa, para tornar um país mais democrático, dentro da linha que foi dita aqui por nós. Olha, a gente não conseguiu esgotar e nem conseguiria esgotar tantas coisas que estão acontecendo no país. Hoje eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. A gente fica agradecido e feliz porque vamos voltar para casa. Triste porque não deu para abordar tudo. Obrigado, Rossi, foi um prazer. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, professor César. Obrigado a você de casa. É um grande prazer poder colaborar. César, até a próxima também. É um debate rico, né? A gente tenta, de alguma forma, contribuir
Eu que agradeço, Ronaldo, o professor Rossi, e estamos à disposição. A você de casa, muito obrigado também. A gente não consegue aqui atender a todas as questões, responder a tudo. Obrigado, perdoe-nos por não conseguirmos também. Até o próximo programa, se Deus quiser, com além da notícia, com mais assuntos interessantes. Boa noite, fique com Deus e siga aí a programação da Canção Nova. Até a próxima semana.